Olá, meus queridos, tudo bem? Sou o professor Marcos e hoje nós vamos estudar sobre a Lua e as constelações. Então vamos lá. Antes de mais nada, né, não vale a pena relembrar, não esquecer de como a gente se previne, né, contra o Covid. Se está sempre usando máscara ao sair de casa, usando álcool gel ou lavando as mãos, né, com sabão, mantendo o distanciamento social, desinfetando possíveis objetos que a gente possa compartilhar e também, né, procurar sair o mínimo de casa. E no aparecimento de sintomas como febre, tosse seca, dor de garganta e dificuldade de respirar, procurar uma orientação médica, né? Então vamos lá. Aqui vocês estão vendo um videozinho das fases da Lua, né? A forma como a Lua fica ao redor, durante um mês. Aqui ela as formas como a gente consegue ver, nem todas, né? A gente não consegue ver todas claramente quando olha para o céu. Essas são algumas fases da Lua. Aqui a gente consegue ver com esse gifzinho o porquê que a Lua fica com esses formatos diferentes. Vocês podem ver aqui que sempre tem uma face da Lua, né, uma parte da Lua que está iluminada e outra não. E essa que está iluminada, ela sempre é essa que a gente vê. E como vocês podem ver, ó, com o movimentozinho dela de, de revolução, que é o movimento que ela faz ao redor da Terra, uma parte dela vai refletir a luz solar e por conta desse movimento e da angulação dela é que acontece essas formas da Lua, que a gente chama de fase, que a gente consegue ver, né? A Lua cheia, a Lua nova, a crescente, a minguante, que basicamente a gente resume essas quatro. Tudo por causa desse movimento que ela faz ao redor da Terra e também desse ângulo que ela tem quando ela reflete a luz solar. Então, as fases da Lua representam os diferentes aspectos que vemos o satélite natural da Terra ao longo de um ciclo. Esse ciclo a gente chama de lunação, que é a, a diferença, quer dizer, a duração entre duas fases da Lua, entre duas luas novas, que é quase 30 dias, né? 29,5 dias, né? Quase 30 dias. E como a gente viu, né, isso acontece por causa da posição dela em relação ao Sol e também ao nosso planeta. E ela pode ser representada de quatro fases, né, basicamente, e cada uma delas dura cerca de 7 a 8 dias. Vocês podem ver aqui, ó, da direita para a esquerda, né, dessa parte mais pretinha aqui, para que parece um Czinho, aí a outra cheia e a outra parece um Czinho ao contrário. Essa mais pretinha aqui, né, que a gente não consegue ver, é a nova. Depois dela é a crescente, né? A gente sempre lembra assim. A que parece um Czinho, a gente chama de crescente. A cheia, né, que a gente consegue ver claramente, totalmente, e a minguante é a que parece um C, só que ao contrário. A Lua, como a gente bem lembra, né, ela não emite luz própria. E por isso ela reflete, para que a gente consiga ver ela reflete a luz que vem do Sol. Ela apresenta, como havia falado, né, o movimento de revolução, ela apresenta três movimentos principais. Um movimento ao redor do seu próprio eixo, um outro movimento ao redor do Sol, junto com a Terra, que são os dois movimentos que a Terra faz, uns dos dois movimentos que a Terra faz, e também, que é a rotação e translação, os mesmos movimentos que ela faz, e também um ao redor da Terra, que é a revolução. Então, a rotação é em torno do seu próprio eixo, que a Terra também faz. A translação é ao redor do Sol, que a Terra também faz. Só que ela faz isso junto com a Terra. E a revolução é o que ela faz ao redor da Terra. A Lua, assim como o Sol, ela também nasce no lado leste e ela se põe no lado oeste. E ela nasce, no horário nascente e poente, em horários diferentes durante a lunação. Relembrando, né, o que é a lunação? É praticamente um mês, né, que é a diferença.
entre a duração entre duas luas novas, que é quase 30 dias. Então o que você poderia dizer, né, que elas se põem em horários diferentes durante o mês, que é o ciclo que a gente observa nessas fases passando. As fases da Lua e os eclipses. Um eclipse, ele é um fenômeno em que um corpo celeste, pode ser, por exemplo, o Sol, ou pode ser também a Lua, ele fica, ele fica invisível totalmente ou parcialmente, né? Só uma parte da sua luz fica invisível para a gente. Isso acontece quando outro corpo, é, digamos assim, fica na frente do primeiro corpo. Por exemplo, a gente tem o solar e o lunar. Como vocês podem ver aqui, no solar, a lua ela fica, digamos assim, na frente do sol, em uma pequena região da Terra. Os raios de luz do sol vão ficar invisíveis, ela vai por causa da posição da lua. E aí isso vai gerar uma sombra nessa pequena região da Terra, uma sombra em relação ao sol. O sol não vai conseguir ser visto. É como se a lua tampasse o sol nessa pequena região da Terra, gerando assim essa sombra que a gente chama de umbra, como vocês podem ver aqui na figura. E é nessa região que acontece o eclipse total. E ao redor dela, uma região que a gente chama de penumbra, em que a, a luz do sol não fica totalmente tampada, digamos assim. É só apenas parcialmente. Essa região a gente chama de penumbra. Semelhantemente, nós temos o eclipse lunar. Nesse caso, a Terra, durante o seu movimento de translação, vai ficar na frente da Lua. Aí, como a Lua ela não tem luz própria, ela apenas reflete a luz solar, a, a Terra vai gerar uma região de sombra na Lua, dela não vai conseguir ser vista, e novamente, né, essa região a gente chama de umbra, e uma região em que a Lua, se ela fosse maior, ela poderia ser vista, que a gente chama de região de penumbra. Aí isso é o eclipse lunar, é assim que funciona o eclipse lunar. A Terra fica na frente digamos assim, na frente da Lua. E aí fica entre o Sol e a Lua. Daí a Lua vai ficar invisível pra gente. Basicamente, eclipse é sempre quando a luz solar a luz de um corpo fica invisível pra gente porque outro corpo celeste está no meio dele, está entre ele e o Sol. As estações do ano. Com os movimentos de rotação e translação que a Terra faz, a gente tem a nossa noção de dias e noites e também a gente tem as estações do ano. O movimento de rotação da Terra, ele gera os dias e as noites. E o movimento de translação, né, que é ao redor do Sol, gera as estações do ano. Quando a Terra está numa posição em que os raios solares eles atingem o seu pico, né? A gente chama isso de esse período de solstício, e aí, durante esse período a gente tem dias maiores, porque aí nós temos uma iluminação maior de um hemisfério. Por exemplo, no norte, a gente tem um dia mais longo, já no outro hemisfério, a gente teria uma noite mais longa. E a gente também tem os equinócios, que é quando a Terra, em seu movimento de translação, ela está numa parte em que a luz solar, ela atinge, digamos assim, na metade da Terra. E ela atinge a Terra de forma que o dia e a noite têm a mesma duração. E é isso a gente chama de equinócio.
E esses períodos eles marcam as estações do ano: o verão, a primavera, o inverno e o outono. Desde os povos mais antigos, a gente a gente pode notar que a gente já olhava para o céu para tentar tirar algumas informações, porque eles percebiam que em um determinado período, como havia dito, né, por causa do movimento da Terra originar as estações, em um determinado período do ano chovia muito mais, ou seja, era um bom momento para se plantar. Pra... Então, a gente olhava para o céu para tentar, digamos assim, prever, para tentar acertar quando que começaria esse período, quando que terminaria. E os antigos faziam isso observando algumas constelações, algumas estrelas. Por isso que para eles a astronomia era tão fundamental, porque representava uma questão de sobrevivência, uma questão de vida ou morte, uma questão de você conseguir superar a natureza e progredir na, na sua linhagem, digamos assim. Você conseguir, você conseguir alimentar a sua família. E a gente tem, os astrônomos dividiram o céu em 88 constelações, mais ou menos. Aqui eu trouxe para vocês algumas das principais, né? São 12, algumas das principais. Porque a gente consegue ver elas, por elas estar próximas por causa da órbita da Terra, a gente consegue ver elas. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.